começando mais uma edição do Viagens e Parcerias aqui pela TV Viva Interior. Hoje nós vamos entrevistar um dos maiores especialistas na água de Ibirá, é o Dr. João Roberto Antônio. Ele já fez um estudo inédito e muito importante falando sobre os poderes dessa água e hoje ele vai detalhar um pouco mais sobre esse estudo. Seja muito bem-vindo, Dr. João Roberto. É um prazer estar aqui participando desse programa, porque, na realidade, ele foca algo que eu acredito ser muito importante, não somente para a nossa região, para o Brasil em si, por possuir isso, como também e principalmente para as pessoas que possam usufruir disso. Eu estou falando a respeito das águas de Termas de Ibirá. Essas águas, elas têm a característica de ter componentes importantes. Por exemplo, o vanádio, o flúor, o enxofre, o bicarbonato. Eu que conheço várias instâncias minerais do Brasil e do mundo, eu observo que as nossas águas aqui de Termas de Ibirá, elas são mais completas do que muitas instâncias que têm um nome, tanto no país em que elas vivem, como é o caso da França, por exemplo, que tem La Roche-Posay, que tem Avene, que tem Vichy, sendo que muitas delas têm algum dos componentes que tem as nossas águas de Termas de Ibirá. Porém, eu considero que a nossa é uma das mais completas. Não somente pelo vanádio, que poucas águas foram identificadas com esse ólico elemento, mas também pelo enxofre, é o caso da saracura, pela presença de bicarbonato, que tem uma ação antiácida, digamos, do ponto de vista estomacal, pelo flúor e outros óleos elementos que já foram identificados nela. Conforme a fonte, tem uma ligeira diferença entre essas composições. Tanto é que vocês veem que a fonte da saracura, ela emite um odor característico próprio da emanação do enxofre. Aquele cheiro, entre aspas, de ovo podre, vamos dizer. E isso é próprio dela, mas pode observar como essas águas são muito leves. Do ponto de vista da utilização, digamos, num banho, digamos um banho de imersão nessas águas, a sensação que dá na pele, logo depois, é que a pele está ensaboada, exatamente pela grande hidratação que ela provoca, e dessa maneira, vamos dizer, entumece um pouco o tecido, e desse modo dá essa sensação nessas pessoas. Do ponto de vista sistêmico, claro que poucas pesquisas existem do ponto de vista laboratorial que possa realmente firmar essas características. Mas nós observamos nessas décadas que nós temos tido contato com pessoas que utilizam, como também do próprio uso, nós observamos que ela altera de uma maneira benéfica o metabolismo das pessoas. Quer seja aquelas pessoas que têm problemas de diabetes, problemas de aumentos do colesterol, etc. O fato é que, na realidade, as pessoas se sentem beneficiadas com isso. Do ponto de vista dermatológico, pela presença dessas substâncias, esses elementos que eu comentei, tem algumas ações favoráveis realmente na pele, quer seja do ponto de vista da hidratação, quer seja do ponto de vista, digamos, de uma certa, um certo rejuvenescimento, vamos dizer, pela própria renovação que ela pode provocar nesse sentido. Nós fizemos aqui, por intermédio de um pedido da Prefeitura de Ibirá, na época, 1990, e patrocinado pela Secretaria de Saúde em convênio com a FAMERP, na qual eu sou professor da Faculdade de Medicina, até chefe do Hospital de Bases de São José do Rio Preto, nós fizemos durante 2 anos uma pesquisa sobre essas águas, no qual, o que nós fizemos para isso na época? Montamos um ambulatório dentro do balneário. Isso foi uma exigência minha,
que eu estava comandando essa pesquisa, e junto com os meus professores da dermatologia e os residentes da época, nós então fizemos um turno no qual todos os dias da semana, de domingo a domingo, nós estávamos presentes no balneário. Desse modo, tornamos obrigatório a passagem por uma consulta médica a todas as pessoas que chegassem até o balneário, digamos, para um banho de imersão, para utilizações. Dessa maneira, nós, tanto além de darmos um apoio médico para essas pessoas, o nosso objetivo era identificar as pessoas que procuravam essas águas no sentido do que apresentassem de doenças. E, claro, existe uma tradição a respeito dos benefícios dessa água desde as épocas em que não tinha uma colonização aqui. E os índios observavam que existia um fator benéfico nessas pessoas. Tanto é que depois, quando transportavam gado pelas estradas durante muito tempo, ao passar por Termas de Ibirá, essas pessoas, esses tropeiros, eles colocavam mais nos mananciais dessas águas aquele gado que estivesse com uma certa deficiência orgânica, problemas de pele, e observavam que nos dias que ali ficavam, havia uma recuperação desses animais. Daí que surgiu, então, a história, vamos dizer, de que essas águas eram benéficas para um ser vivo. No caso aqui, vamos transportar para o ser humano. Então, com isso, nessa pesquisa nossa, nós conseguimos identificar pacientes com determinadas doenças que nós passamos a observar, que obtinham um benefício. É o caso, digamos, pacientes com psoríase, uma doença que tem característica de ser de lesões avermelhadas e descamativas, que tanto podem ser localizadas como disseminadas pelo corpo, e que provocam, digamos, um incômodo muito grande, quer seja pela coceira, mas, acima de tudo, pelos seus aspectos que interferem na qualidade de vida dessas pessoas. Eczemas crônicos também, e observamos com isso que essas pessoas adequadamente se dispuseram a participar dessas pesquisas, tiveram uma observação nossa de melhora. Claro que, veja, as instâncias turísticas não correspondem a algo que possa ser, digamos, de um acesso fácil para todas as pessoas. Mas, digamos, quem pode participar de um programa, digamos, de utilização, quer seja do ponto de vista uso local, banhos, etc., quer seja uso interno, beber essas águas, utilizá-las nos seus alimentos, obtém um certo benefício. Claro que isso aí, vamos dizer, a nossa pesquisa, ela se encerrou em 1992, porque houve uma mudança política, e nessa mudança política, lamentavelmente, nós perdemos os ambulatórios que nós fizemos lá, foram fechados, e o povo gostava muito desse ambulatório. Nós atendemos 6.000 pessoas nesses 2 anos, que procuravam, primeiro, espontaneamente o balneário, e depois, sabendo do ambulatório, iam para lá, para que nós pudéssemos examinar. Mas por questões políticas, infelizmente, e não só isso, mas muita coisa do Brasil, que não cabe aqui comentar, acaba sendo, digamos, interrompido ou prejudicado. Mas, seja o que for, essa foi a única pesquisa que temos até o momento no Brasil a respeito de águas termais. Eu estive, por exemplo, em Avene, na Roche-Posay, em Vichy, etc. Existem algumas pesquisas lá, orientadas. Mas, veja só, pelo avanço da medicina atual, tá certo?
A medicina alopática, que é o uso mais de medicamentos, ela veio aos poucos tirando as procuras que as pessoas faziam para esse tipo de tratamento, que é o tratamento hidromineral, vamos Certo. dizer. Ele é um pouco mais lento, né, professor? Ele é um pouco mais lento e talvez por isso as Exato. pessoas acabam abandonando, mas ele é eficaz, né? É eficaz. Agora, o que nós observamos muito, Romualdo, é o seguinte: quem procura termas de Ibirá, normalmente, pode observar, são pessoas mais idosas, porque elas têm tradicionalmente esse conhecimento e elas muitas vezes procuram locais que sejam mais tranquilos. É nesse momento que veja só, eu sempre batalhei para o turismo de fumaça branca, entre aspas, aquela fumaça que não polui, que é o termalismo. Se nós incentivássemos, veja só, o potencial que tem essas águas para um turismo que as pessoas pudessem unir, digamos, um ambiente tranquilo, uma pureza ambiental, sonora e de ar, associado às propriedades dessa água, elas estariam melhorando de muitos dos seus aspectos de enfermidades, como também psicológicos. Porque longe das preocupações, num ambiente tranquilo, num ambiente com ar puro, num ambiente com uma água termal nesse sentido, esse tipo de turismo, que nunca foi incentivado no Brasil, ele poderia dar recursos econômicos muito grandes às cidades que têm isso. Termas de Ibirá, veja só, pelo potencial das águas que ela tem, ela deveria estar despontando no Brasil e até no mundo, como se despontaram muitas águas termais internacionais. Você vê, são engarrafadas as águas de Vichy, as águas de Avene, e assim vai, que são distribuídas no mundo inteiro, entendeu? E, veja, as nossas se limitam, são limitadas. Claro, isso exige investimento, quer seja particulares, quer seja governamentais, exige uma série de ações nesse sentido. Então, é por isso que nós observamos que, infelizmente, é algo que fica, não digo desprezado, mas não incentivado para que possa crescer. Charmosa e aconchegante, a pousada Águas de Ibirá oferece aos seus hóspedes um local tranquilo para quem deseja descansar e desfrutar momentos agradáveis nas termas de Ibirá. Todos os apartamentos têm uma varanda privativa com rede, ar-condicionado e acessibilidade. A pousada tem ainda um café da manhã famoso e área de lazer com piscina aquecida. Informações e reservas pelo telefone 17 3551 3713 ou pelo WhatsApp 17 99717 3195. Pousada Águas de Ibirá. Desfrute o bom da vida. Vamos falar do vanádio agora. O enxofre provoca uma espécie de um ressecamento na pele, discreto, pela concentração que ela tem. E isso pode gerar uma renovação mais rápida. E, dessa maneira, digamos, sempre vindo uma pele mais nova, claro que isso traz como consequência, de médio a longo prazo, um certo rejuvenescimento, ou uma melhoria do aspecto da pele. Isso aí se faz, por exemplo, principalmente por ser uma água sulfurosa. Do ponto de vista sistêmico, a ingestão dessas águas, ela corresponde a uma água termal. É uma água, digamos, pura, no qual você não tem, como se faz no consumo diário de uma água
digamos, de uma cidade qualquer, como São José do Rio Preto, no qual tem que se utilizar substâncias que são acrescidas a essa água para poder manter ela potável. No caso das águas termais, da maneira como ela emerge, digamos, dos poços, ou espontaneamente, como é o caso em Termas de Ibirá, então, nessa circunstância, é uma água extremamente pura. É uma água no qual você não tem que acrescentar nada para poder torná-la potável. Ela já é potável por si mesma. Então, do ponto de vista sistêmico, você está ingerindo uma água pura. E hoje nós sabemos que a hidratação da pele, ela se faz tanto do ponto de vista local, como se faz do ponto de vista interno. Tanto é que se coloca como uma norma se beber de 2 a 3 litros de água por dia. Porque, desse modo, nós podemos fazer uma hidratação melhor de todo o nosso corpo, quer seja do intestino, quer seja do estômago, quer seja do ponto de vista sanguíneo, mas também da pele. E a pele é um reflexo daquilo que está nos órgãos internos. Por um outro lado, a utilização local associa, digamos, esses dois. Então, dessa maneira, quando a gente fala em creme hidratante, o creme, ele lubrifica a pele. Mas o que hidrata mesmo é água. E o creme é hidratante porque ele contém água. Tá certo? Então, dessa maneira, se nós pudermos utilizar sempre uma hidratação com uma água que seja de boa qualidade, a pele vai sentir mais, mais viçosa. Ela vai se apresentar, digamos, de uma maneira esteticamente melhor. Certo. Dessas fontes todas que o senhor conhece muito bem, eu sei disso, para quem está com esse objetivo estético aí, de rejuvenescimento, qual seria a fonte mais adequada para consumo? Ou todas elas têm as mesmas, elas têm características, propriedades diferentes, mas todas elas são eficientes aí para quem está buscando a beleza? Bom, veja, do ponto de vista interno, todas elas são muito boas, tá certo? Do ponto de vista local, você pode notar que a saracura, ela tem uma emanação de um cheiro característico quando você vai, inclusive, pegar ali na fonte. E deve ser utilizada numa captação recente. Não deve ser armazenada, não, para você utilizar, porque ela tem a emanação do enxofre. Aquele cheiro característico dela é exatamente a emanação do enxofre. Então, essa, para uso local, se a pessoa quiser promover uma espécie de uma renovação da pele, ela é melhor. Tá certo? Agora, claro, nada a curto prazo, bem entendido, e nada de promessas. Quer dizer, é um dos elementos que a pessoa tem que utilizar para ter uma melhor qualidade de vida. Porém, o importante, claro, é consultar um especialista para que ele possa orientá-la num sentido melhor. Não é somente a utilização das águas que vai gerar isso. Porém, a utilização dela auxilia. Sim. A jorrante, que é a mais procurada, que é pública, quais são as propriedades? O que ela tem de importante, doutor? Não, ela a característica dela é o vanádio, né? Quer dizer, ela é bicarbonatada também. Do ponto de vista de pessoas que têm uma certa acidez estomacal, ela é interessante, porque ela é bicarbonatada. Do ponto de vista do vanádio, o vanádio não é elemento tão estudado em medicina normal. Ele é mais estudado em medicina alopática, quem faz a alopatia, tá certo? Homeopatia, digamos, ela não é tanto da medicina alopática, ela é mais da medicina homeopática. Certo. Assim que nós devemos expressar melhor, entendeu? Então, o vanádio, as observações que se tem a respeito dele, é mais do ponto de vista de observações clínicas e históricas. Mas não assim que na medicina alopática, aquela que usa medicamentos, a gente utiliza fórmulas com vanádio. Então, o que eu poderia dizer a vocês é o seguinte, que o consumo do majorrante é interessante do ponto de vista de uso diário. Certo? São as próprias águas que acabam sendo engarrafadas
e comercializadas em Termas de Ibirá. Sim. Elas são muito boas nesse sentido. É leve, ela é antiácida, tá certo? E ela atua bem no metabolismo, porque ela hidrata bem a pele e o organismo. Certo. Agora, assim, do ponto de vista geral, o turista que está visitando, essa experiência com essa água, se ele conseguir dar continuidade a esse consumo, ele vai ter benefícios. Claro, eu acho que quem estiver em turismo aí, normalmente a nossa pesquisa, ela foi feita durante 21 dias, 3 semanas. As pessoas que nós obtivemos alguma melhora, assim, evidente, elas ficaram 21 dias em Termas de Ibirá, patrocinadas pelo governo do estado, e nisso elas tinham a obrigação de beber somente essa água e tomar 2 banhos por dia. Banho de imersão, 20 minutos, temperatura 35 graus, pelo menos, ou até 36, no máximo, e durante 20 minutos. Então, nessas que nós observamos. Então, digamos, as pessoas que ficarem um certo tempo nesse sentido, elas não vão se beneficiar somente com essas águas. Elas vão se beneficiar com o ambiente tranquilo, com ar puro, com do ponto de vista sonoro, com uma pureza sonora também, que não tem, aí não é um local que é muito movimentado do ponto de vista de veículos, e assim vai. Então, o ambiente termal, ele não se reveste somente das suas águas. Entendeu? Senão a pessoa levava, digamos, um caminhão-tanque para casa e ficava lá tomando banho em casa e assim por diante com isso. Não é bem isso. Quer dizer, quando a gente fala em ambiente termal, a gente fala em ambiente que envolve tudo isso que eu coloquei, que não são somente as águas. São todos esses elementos que envolvem esse ambiente termal. E é isso que é usado, digamos, nos países evoluídos que utilizam isso, Itália, França, etc. É esse ambiente que eles usam. Certo. Bom, doutor, assim, nesses 21 dias que eram o tratamento que se aplicava nessas pessoas, o resultado que vocês conseguiram, esse resultado final, era muito interessante, satisfatório. Foi favorável. E essas doenças que nós observamos não são doenças que se promete cura. Psoríase não se promete cura. Eczema crônico não se promete cura. Se promete controle. Enquanto elas estiveram conosco, elas foram controladas. Depois, aí, nós continuamos a observar essas pessoas enquanto pudemos, enquanto durou esse ambulatório. Mas, claro, que depois elas foram orientadas para continuar com o especialista, no sentido de manter a melhora que elas haviam obtido. No contato no dia a dia ali, eu tenho percebido que essa experiência ainda continua sendo reproduzida. Alguém está dando essas ideias para as pessoas, né, desses 21 dias, 2 banhos, consumo de 2 litros por dia. Né? Isso depois virou uma rotina, né? Quer dizer, na realidade, nós estabelecemos esse protocolo da pesquisa, e aí, então, se transformou numa rotina que hoje se orientam as pessoas, tá certo? Agora, o que eu penso do ponto de vista prático? As autoridades, ou o particular, deveriam investir nessas instâncias, promovendo algo que possa permitir que as pessoas usufruam dessa maneira. Entendeu? Entretanto, agora, século XXI, 2020, estamos em novembro agora, outubro, novembro, terminando outubro, estamos numa pandemia. E essa pandemia, na realidade, limitou a saída das pessoas. Mas isso um dia vai acabar. As vacinas virão, as pessoas ficarão imunizadas, e como outras doenças que tivemos no passado, elas vão se extinguindo aos poucos, e aí deverão retornar essas atividades. Foi um prazer participar com vocês, e que sejam felizes, e estou à disposição numas próximas oportunidades que precisarem. Grande abraço a todos. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo.